cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas para mais um episódio do podcast Fé e Tulipas. Hoje a gente vai estar tendo uma conversa maravilhosa com a Monique Dusson. Ela é cofundadora e co-presidente do Centro pela Unidade Bíblica, Center for Biblical Unity. Ela foi missionária na África do Sul por 4 anos. Ela é formada em Sociologia pela Biola University e ela agora está fazendo seu mestrado em Teologia. E hoje a gente vai estar conversando sobre teoria crítica da raça, sobre evangelho social e como essas ideologias têm entrado na igreja cristã. Ela também vai estar nos contando sobre a sua caminhada de fé e como que ela deixou de ser uma ativista dessas ideologias. Então, pega o seu café ou chá e vem aproveitar essa conversa. Monique, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Monique, thank you so much for being here with us today. Thank you so much for having me. Muito obrigado por me receber. É completamente o meu prazer. Então, para a gente começar, você pode nos contar um pouco sobre você e do seu trabalho de apologética? Monique, could you tell us about yourself and about your apologetics work? Yes, so I am Monique Dusson. I am the co-founder and president of the Center for Biblical Unity. Claro, o meu nome é Monique Dusson e eu sou a presidente e a fundadora do Centro pela Unidade Bíblica. I was born and raised in Los Angeles, California, and I got into apologetics work by accident. Eu fui criada e nasci em Los Angeles, na Califórnia, e eu comecei a me envolver nesse trabalho de apologética, na verdade, por acidente. I actually believed in critical race theory as a worldview, and in having conversations with my ministry partner, Krista Bontrager, I was challenged on my beliefs and eventually left critical race theory for a historically Christian worldview. E no início, na verdade, eu acreditava na teoria crítica da raça como uma cosmovisão que eu adotava. Mas aí eu fui desafiada pela Krista Bontrager, uma amiga que chegou para mim e falou para eu alterar essa minha visão de mundo para poder adotar a visão de mundo historicamente cristã. In upholding a historically Christian worldview, I actually wanted to begin to defend the historic Christian faith and let people know that things like critical race theory were damaging the church. And that's how I got started in apologetics. E depois que eu adotei uma visão de mundo cristã, historicamente cristã, eu comecei a entender todo o dano e o estrago que essa ideia da teoria crítica da raça estava fazendo dentro da igreja. E aí eu comecei a me envolver com essa apologética para poder orientar cristãos sobre essa questão. And I'm actually still studying, so I don't want to say I have all these degrees. I have a bachelor's in sociology, but I'm still studying to, understand the historic Christian worldview completely. But I do live most days in the realm of apologetics. Olha, e eu gostaria de deixar claro que não é como se eu fosse uma grande expert que sabe todas as respostas sobre a questão da teoria crítica da raça e sobre a visão bíblica e a cosmovisão bíblica sobre essas questões, mas eu tenho um bacharel em sociologia e estudo muito essa questão e, na verdade, eu diria que todos os dias, a maior parte deles, eu estou vivendo apologética. Que maravilha! Então você pode compartilhar um pouquinho para a gente também sobre como você conheceu Jesus e como que isso afetou a sua vida? And Monique, share with us a brief account of how you came to faith and how it has affected your life. I came to faith as a teenager. I was about 16 and was invited to a youth group with a friend. And from there, I would go to youth group quite regularly, but didn't accept Jesus as my Lord and Savior for probably 6 months in there.
But when I did, I believed that the Bible was real and that Jesus loved me and that I could have a relationship with God the Father and with Jesus. I grew up with a single mom, and so the idea of a father was very appealing to me. Então, eu, na verdade, converti quando eu era adolescente, eu tinha 16 anos e fui convidado por um amigo para o grupo jovem. E quando eu fui, eu comecei a frequentar, fui durante algum tempo, ouvi as mensagens, mas demorou aproximadamente 6 meses até que eu aceitasse Jesus como meu Senhor e Salvador. E depois disso, eu comecei a estudar mais a Bíblia, comecei a entender mais sobre Jesus, sobre o Deus como sendo meu pai, e eu fui criada por uma mãe solteira, então essa ideia de ter um pai sempre foi muito atraente para mim. But in addition to the appeal for a father, I also lived with a lot of the cultural views that I had been raised with, things that were racist or that believed in bits of socialism. Agora, apesar de eu ter aceitado muito bem essa questão do pai, essa questão de Deus ser pai, eu ainda tinha outros pontos de vista, outras questões que eu ainda vivia com. Então, eu ainda acreditava em algumas ideias racistas ou acreditava em outras ideias que não eram bíblicas, eram da minha cultura e até algumas partes de socialismo. And as I continued to develop my faith, I developed my faith with a belief in Jesus and with a cultural belief as well. And I combined many of those aspects or principles and just thought that the Bible must be the gospel must be a social gospel. E, na verdade, o que aconteceu foi que eu acreditava em Jesus, mas eu também misturava Jesus com outras crenças culturais que eu tinha, como, por exemplo, questões desse viés cultural de socialismo. E, na verdade, eu acreditava que o evangelho devia ser um evangelho social na época. So that's how it's affected my life up until about 2 years ago when I started having conversations with Krista, and she challenged me on what I believed about the Bible and what the Bible actually said when it was read in context. E, na verdade, eu acreditei nisso durante toda a minha vida, até 2 anos atrás, quando a minha amiga Krista chegou para mim e me desafiou nessas crenças e me mostrou o que a Bíblia, na verdade, diz quando ela é lida em contexto, quando ela é lida de maneira certa. In context, the Bible does not support ideologies like critical race theory or movements like a social gospel movement. Quando a Bíblia é lida em contexto, a Bíblia não apoia ideologias como a teoria crítica da raça ou ideias erradas como o movimento do evangelho social. Isso é extremamente importante para a gente ter em vista. Então, antes da gente escutar um pouquinho mais da sua história, você pode nos dar algumas definições para a gente poder trabalhar em cima delas, do que seria o evangelho social e o que é teoria crítica e, consequentemente, a teoria crítica da raça? And Monique, before we hear your story more in depth, would you mind providing for us a working definition of social gospel, critical theory, and consequently critical race theory? When we look at the definition of the social gospel today in just real time, the social gospel is the gospel applied to society. Quando a gente olha para a definição do evangelho social hoje, ao vivo, o que a gente está olhando é sobre a questão do evangelho sendo aplicado para a sociedade. And while that may sound like a good thing, going out to evangelize communities and things like that, what the social gospel does is it looks at social reform. E apesar disso poder soar muito bom, como algo positivo, a gente sair e evangelizar as pessoas na sociedade, na verdade, o evangelho social está buscando reforma social. It says things like Jesus is the liberator of the oppressed, and then it applies cultural definitions to the term oppression. Ela diz que ela vê Jesus como sendo um libertador social dos oprimidos. E
aplica definições culturais para essas ideias de reforma, de oprimido, opressor. For example, in culture today, the groups that society is saying are oppressed would be the LGBTQ plus group. Pedophiles are considered oppressed. Felons are considered oppressed. Goodness, let me think of another one. Gamblers are considered oppressed, but we don't see those categories in the scripture. In the scripture, what we see is that there are the poor, the widow, the orphan. Those are the oppressed. E hoje o problema é que essa palavra, por exemplo, oprimido, está sendo aplicado para grupos como, por exemplo, a comunidade LGBTQ, como, por exemplo, ex-presidiários, está sendo aplicado para pedófilos, está sendo aplicado para apostadores crônicos, e todas essas categorias são categorias de grupos que nós não vemos nas Escrituras. Nas Escrituras nós vemos os pobres, os órfãos e as viúvas, mas não esses outros. What a social gospel would say is that we need to bring freedom to the oppressed according to culture standards. And they will use, or that gospel will use Bible verses out of context to bring a culturally defined freedom to those culturally defined oppressed people. Agora, o que a gente vê nessa situação é que o evangelho social aplica versículos da Bíblia fora de contexto para trazer libertação da opressão desses grupos que são definidos culturalmente e uma libertação definida culturalmente. O que eles querem é retirar esses grupos da marginalização cultural, só que tudo definido pela cultura e não pela Bíblia. In looking at critical theory and critical race theory, what I will briefly say about critical race theory is critical theory applied to race. You have many different social theories, so you can get critical child theory or critical child studies. It would be critical theory applied to children. Critical queer theory or critical feminist theory. Critical queer theory would be critical theory applied to the LGBTQ plus categories. Agora, o que eu vou falar brevemente sobre a questão da teoria crítica e a teoria crítica da raça é que a teoria crítica da raça é a teoria crítica aplicada à ideia de raças. Da mesma forma que existem várias teorias sociais, como, por exemplo, a teoria crítica social aplicada a questões queer, que são aplicadas, seria o que é aplicado a questões LGBTQ, ou, por exemplo, a teoria crítica aplicada a questões de crianças, pode ser aplicada a qualquer grupo. So when we look at critical theory is actually a framework that was started in the mid-1920s by the Frankfurt School. The Frankfurt School were a group of German philosophers and thinkers that were not satisfied with the results of Marxism. E quando a gente olha para a ideia de teoria crítica foi criada mais ou menos em 1920 por um grupo de pessoas da chamada Escola de Frankfurt, que era uma escola formada por pensadores alemães que refletiam, que eram marxistas, mas que refletindo sobre as questões marxistas, eles decidiram alterar o marxismo para poder trazer o efeito, o resultado que eles estavam buscando, de liberação dos grupos, entre aspas, oprimidos. These thinkers were wondering, why hadn't the working class people overturned or overthrown the worker class people? So you can think of the bourgeoisie and the proletariat. Why hadn't the proletariat class overthrown the bourgeoisie? What was happening in society that kept the working class in their place or position? E o que eles estavam se perguntando era por que os trabalhadores não haviam derrubado os empregadores e a outra classe social dos aristocratas. Por que o grupo do proletariado
não tinha derrubado a burguesia? O que é que estava impedindo que esse movimento acontecesse? Essa era a pergunta que eles se faziam. So they began to take a critical look into society and investigate what was happening among these two groups that kept people in their place. E o que eles começaram é fazer uma análise crítica da sociedade, avaliando o porquê que esses dois grupos estavam sendo mantidos em seus devidos lugares e por que essa revolução não estava acontecendo. Today, if we were to look at critical race theory, the questions that we would ask are, what are the things happening within society that allows racism to continue and keep people in their perspective classes or racial groups, racial categories, and allows injustice to continue in the realm of race or racism. Semelhantemente, a ideia da teoria crítica da raça aplica esse olhar crítico para tentar entender o porquê que grupos de raças diferentes continuam a permitir a continuação do racismo, por que eles permitem a continuação dessa disparidade, dessa diferença racial. In looking at a definition of critical race theory from the book Critical Race Theory by Jean Stefancic, the definition says, e olhando para a definição de teoria crítica da raça aqui no livro Teoria Crítica da Raça, escrito por Jean Stefancic, diz assim: the critical race theory movement is a collection of activists and scholars. O movimento da teoria crítica da raça é uma coletânea de pensadores e estudiosos engaged in studying and transforming the relationship engajados em estudar e transformar o relacionamento ou relação among race, racism, and power. Entre as raças, racismo e poder. The movement considers many of the same issues that conventional civil rights, o movimento considera muitos das mesmas questões que o movimento dos direitos civis and ethnic studies discourses takes up, e discursos étnicos acabam adotando, but places them in a broader perspective that includes mas os coloca em uma perspectiva maior, que inclui economics, history, setting, economia, história, ambiente, group and self-interest, grupos e interesses próprios, and emotions and the unconscious. e emoções e também o inconsciente. It's important to understand that critical theory and critical race theory are movements. Crítica quanto teoria crítica da raça são movimentos. It's meant to move our society, to bring transformation. Eles foram projetados para mover a nossa sociedade, para trazer transformação. Remember, in critical theory, lembre-se que na teoria crítica, one of the main questions being asked was, why didn't the working class overthrow the worker class? Uma das principais perguntas que estavam sendo perguntadas era por que a classe trabalhadora não tinha derrubado a classe empregadora. Another way to look at this is, why wasn't there a movement between or from the worker class to the working class? Uma outra maneira de se falar sobre isso é por que não houve um movimento da classe trabalhadora para a classe empregadora. So critical race theory, like critical theory, is invested in looking deeply within society, not just to find injustice, but to overturn and overthrow it. Então, a teoria crítica da raça, assim como a teoria crítica, está engajada não apenas em estudar as questões sociais e analisá-las, mas também alterar a sociedade e derrubar a classe que está em cima. The problem with this, o problema com isso, even though I want justice and I believe our scriptures call for justice,
Ainda que eu queira justiça e eu acredite que a Bíblia exige que seja feita justiça, critical theory or critical race theory keeps people within very limited structures, focused on very worldly or non-biblical principles. So, for example, within critical race theory, because I am Black, I always live in a class of people that are oppressed. E o problema com isso é que, na verdade, ele acaba limitando a gente em determinadas categorias. Essas ideias limitam a gente em determinadas categorias e estruturas que não são categorias bíblicas. E, por exemplo, acaba me limitando, como, por exemplo, como sendo uma pessoa negra, acaba sendo que eu não posso nunca parar de ser identificada como sendo oprimida. According to critical race theory, I am Black first. De acordo com a teoria crítica da raça, eu sou preta primeiro, antes de tudo. But according to Christianity, I am a Christian first. I am a child of God first. Mas, de acordo com o cristianismo, antes de tudo, eu sou cristã. Antes de tudo, eu sou uma filha de Deus. That doesn't mean I'm not still Black. I'm not clear. I didn't accept Jesus as my savior and become clear. Isso não significa que agora eu não tenho mais cor. Isso não significa que é porque eu aceitei Jesus, agora eu já não tenho mais a minha cor. Não é isso. But my primary identity is first as a child of God. The difference is I am a child of God. I am a Christian who happens to be Black. I happen to bear Black skin. A diferença é que agora, em primeiro lugar, está a minha identidade como cristã. A minha primeira identidade é a minha identidade do meu relacionamento com Deus. E eu sou uma cristã que acontece que tem pele escura. É só isso. I am not a Black person who just happens to be Christian. Eu não sou uma pessoa negra que, por acaso, é cristã. Where we focus our identity is of primary importance as children of God. Aonde a gente coloca a nossa identidade é de importância principal como filhos de Deus. And the critical social theories misplace our identity. E as teorias críticas sociais, elas alteram a nossa identidade. Elas colocam no lugar errado. Sim, muito interessante tudo isso. E a sua história também é muito interessante. Você compartilhou um pouquinho com a gente, então você pode aprofundar um pouco sobre como é que foi que você se tornou até uma crítica desse evangelho social e da teoria crítica da raça? Como que isso mudou e por quê? And Monique, you have a very interesting story. You shared it briefly with us around becoming critical of the critical race theory in social gospel. So how have your views changed and why? My views have changed because I used to believe that we could take verses in the Bible and apply them just freely to our current social context. As minhas visões mudaram com essa questão da teoria crítica foi porque eu antes acreditava que a gente poderia pegar versículos na Bíblia e aplicá-los livremente, sem nenhum contexto, para o nosso contexto cultural. For example, I would take a Bible verse like Micah 6:8. Por exemplo, eu pegaria um versículo como Miqueias 6:8, to act justly, love mercy, and walk humbly with your God. Que diz para a gente amar, para a gente agir justamente, para a gente andar de forma humilde e para andar com o Senhor. Well, here in the States, we have something called reproductive justice. Reproductive justice is another way of saying abortion. Ou, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente tem ideias como a justiça reprodutiva, que é, na verdade, um outro nome para a ideia de aborto.
So I would take a verse like Micah 6:8 that says to act justly or to do justice and would say, well, if the Bible is telling me I need to do justice, I also should be doing reproductive justice, and I would advocate for abortion. Então, eu pegava, por exemplo, aqui nesse versículo de Miqueias 6:8, você pega a ideia de que nós devemos fazer justiça, fazer o que é justo, e eu pegava isso, aplicava para a questão, por exemplo, da justiça reprodutiva e acabava usando isso como desculpa para poder defender a ideia do aborto. This goes back to something that I said earlier about having correct definitions. I looked at the term oppressed or oppressor before and said, that has a different definition. Well, the term justice can also have a different definition according to the social gospel or the critical social theories. I took the term justice. E eu também percebi, isso se relaciona com algo que eu disse lá atrás, sobre essa questão das definições e como é que muitas dessas definições elas acabam sendo confusas e existem definições diferentes que estão sendo usadas. O que acontece é que, por exemplo, do mesmo jeito que existem várias definições para oprimido, opressor, também existem várias definições para o termo justiça, e esse termo estava sendo usado de forma diferente. And I applied it to my cultural ideas or the cultural terms. E eu peguei essa ideia da justiça e apliquei para as minhas ideias culturais, ou então para os meus termos culturais. And I ended up advocating for sinful practices. E eu acabei defendendo e advogando por práticas pecaminosas. We have to understand biblical terms according to biblical definitions. Nós temos que entender termos bíblicos de acordo com definições bíblicas. And I would say that's probably one of the biggest ways that my views have changed from being pro like critical race theory or social justice, the social gospel, to really being against social justice or the term social justice and critical race theory. E eu diria que essa foi uma das principais maneiras como eu mudei de antes ser uma advogada, uma pessoa pró-justiça social, pró as questões de teorias críticas sociais, e agora me tornando uma pessoa que é contra essas ideias do evangelho social ou da justiça social como um termo ou dessas teorias críticas. I am aware now of how critical race theory and the social gospel can steal biblical terms and use them in a way or a context that is not biblical. E agora eu estou consciente da maneira como as teorias críticas ou movimentos como do evangelho social pegam termos bíblicos e usam e aplicam esses termos de uma forma que não é bíblica. Com certeza. E você pode explicar um pouquinho mais para a gente, mais detalhado, sobre o porquê essas visões elas são contrárias ao cristianismo? And Monique, would you mind just breaking down for us, why do you think that those ideologies are contrary to Christianity? I think that it's contrary to Christianity today because it's not in line with what we see in historic Christianity. So how the church originally was handling issues of partiality, what we would consider today as being racism. Então, na verdade, eu considero que essas ideologias elas não são bíblicas, especialmente até a questão da teoria crítica da raça, porque elas não estão de acordo com o entendimento do cristianismo histórico. Então, quando a gente olha para a igreja lá do primeiro século, como é que aquela igreja estava lidando com a questão, por exemplo, da parcialidade, que é o que hoje a gente chamaria de racismo? Como é que eles estavam aplicando as ideias da Bíblia no seu contexto? For example, one of the tenets in critical race theory says that racism is something that is perpetuated only by white people. It is a redefinition of the term racism itself. We don't see that in Christianity. Por exemplo, um dos fundamentos principais da questão da teoria crítica da raça
é que eles redefinem o termo racismo para significar a ideia de que pessoas brancas sempre perpetuam a ideia de racismo. E isso é uma ideia que é contrária ao cristianismo. A gente não vê isso na fé cristã. In Christianity, it is the heart that is deceitfully wicked, and any person runs the potential of participating in a sin. So just because I'm Black, that does not mean I cannot participate in racism. Pelo contrário, o cristianismo coloca o pecado como sendo originado no coração, o que significa que qualquer pessoa tem o potencial de cometer esse pecado, de cometer o pecado da parcialidade com outra pessoa. That does not mean that I, just because I am Black, cannot create a system or a structure to disadvantage a white person or a person of any other ethnic group. Então, isso não significa que eu, como uma pessoa de pele escura, não possa um dia criar um sistema ou alguma estrutura que acabe dominando ou prejudicando ou pessoas de outras classes, de outras raças ou de outros grupos étnicos. The critical race theory framework also invites us to participate with race as being our primary identity. A teoria crítica da raça também nos convida as pessoas a participarem na questão da raça como sendo uma questão principal da nossa identidade. And to the believer, we must understand that we are children of God first. Our identity first lies in who we are in relation to God. E nós, como crentes, temos que entender que, primeiro, acima de tudo, nós somos convidados por Deus a nos identificar primeiro de acordo com o nosso relacionamento com Deus, como filhos de Deus. In regards to things like the social gospel, I don't see that as being compatible with Christianity because it says that as believers, we should be using everything that we have for social reform. Por exemplo, quando a gente analisa a questão do movimento do evangelho social, eu vejo que isso não tem a ver com o cristianismo, não é compatível com o cristianismo, porque ele diz que nós todos devemos empregar todas as nossas forças para a questão de reforma social. And create universal practices like universal healthcare or nationwide distribution programs. E esse movimento ainda diz que nós devemos estar buscando questões universais como, por exemplo, serviços de saúde universais, questões de distribuição de renda para o país inteiro. But in the scriptures, in the Old Testament and New Testament, what we see is that by the changing of the individual's hearts, we then impact people and communities. It's not a social program. It is the changed hearts of individuals that bring changes to people or neighborhoods. E o que a gente vê nas escrituras é que o evangelho não é um programa social. Antes de tudo, o evangelho impacta indivíduos, transforma os corações de indivíduos, e esses indivíduos começam a impactar as suas comunidades, as suas vizinhanças, as pessoas ao seu redor. Não é um programa social. Two examples of this. In the Old Testament, we see gleaning laws. Dois exemplos disso seria, no Antigo Testamento, nós vemos leis criadas para as pessoas que pegavam o trigo debulhado. Gleaning was where farmers left the edges of their fields untouched, or any fruit that had fallen to the ground would be untouched. And the poor people of that community could come onto that farmland and gather that fruit. It was God's way of making a provision for the poor to be able to eat. E essas leis protegiam os pobres, por exemplo, na questão de que os fazendeiros eram obrigados a deixar que, quando no meio da colheita algo caísse no chão ou ficasse nos cantos da fazenda, essas partes não poderiam ser recolhidas,
mas deveriam ser deixadas para que os pobres e outras pessoas na comunidade pudessem se alimentar desses alimentos que ficassem ali. Então, essa foi uma maneira de Deus colocar já na lei a provisão para essas pessoas pobres e necessitadas. In the New Testament, we see an example of the rich man and Lazarus. No Novo Testamento, a gente vê o exemplo da história do homem rico e de Lázaro. In Luke 16, Jesus tells a story of a rich man and a beggar named Lazarus, and the beggar used to sit at the rich man's gate. E ali a gente vê em Lucas 16 que Deus conta a história de um homem rico e de um pedinte que ficava na porta do homem rico, Lázaro, e pedia comida, pedia as suas migalhas. The story says that the rich man would walk over the beggar every day. E a história diz que todos os dias o homem rico desprezava o homem pobre. But the beggar would sit at the gate hoping that he could eat even crumbs that fell from the rich man's table. Mas o mendigo sempre ficava ali sentado na porta, esperando que ele pudesse comer algo que sobrasse da mesa do homem rico. Both men eventually die. Eventualmente, os dois morrem. The beggar goes to heaven. O pedinte vai para o céu The rich man goes to hell. e o homem rico vai para o inferno. What we can learn or read from this story O que a gente pode entender dessa história isn't that the rich man was supposed to start a feeding scheme, não é que o homem rico deveria ter montado um sistema de dar comida para as pessoas, or go out and feed every homeless begging person in his community. ou que ele deveria ter saído e dado comidas para todas as pessoas que precisavam de comida na sua comunidade. The rich man's sin was that he every day walked over someone he could have shared food with right there at his gate, within his proximity. O que a gente vê ali é que o homem rico, ele se recusava a dar comida para uma pessoa que ficava toda vez na sua porta, uma pessoa que estava ali muito próxima, já estava ali na sua proximidade e ele sempre desprezava. His heart was not influenced or impacted by God's moral law. O coração dele não estava impactado nem influenciado pela lei moral de Deus. The law does not save us, A lei não nos salva, but the law does influence and tell us how we should treat other people. Even Jesus said one of the greatest commandments is to love the Lord your God and to love your neighbor as yourself. porque a gente sabe que a lei não nos salva, a gente deve entender que a lei deve impactar o nosso coração para que a gente viva de uma forma que agrade a Deus. A gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Bringing this back around to the social gospel will say that we must make everyone participate in a way that helps the poor, frees the oppressed, and the oppressed according to culture standards. E trazendo isso de volta para a questão do movimento do evangelho social, esse movimento diz que as pessoas, todos nós, deveríamos estar engajados só em aliviar essa questão dos pobres, em impactar essas questões da sociedade, só de acordo com padrões sociais. The real gospel says, get your heart in a relationship with Jesus and allow the Holy Spirit to transform your heart. And then you participate with others according to the way Scripture has commanded. Agora, o evangelho real diz para nós podermos ter o nosso coração em um relacionamento com Deus e sermos impactados pelo Espírito Santo de Deus, sermos transformados para podermos estar entrando em um relacionamento com outras pessoas, para elas também estarem juntas, impactando, influenciando e amando. The social gospel would say that our greatest needs are physical. O movimento do evangelho social diz que as nossas maiores necessidades são físicas. The real gospel reminds us that our greatest need is Jesus.
O verdadeiro evangelho nos relembra que a nossa maior necessidade é Jesus. Com certeza, isso foi maravilhoso. E você também pode nos contar um pouco sobre quais que são as ideologias que estão grudadas, que vêm junto com a teoria crítica da raça? Monique, that was amazing. You really broke it down for us. Awesome. So, would you mind telling us what are some of the ideologies that are attached to the CRT? What we have to remember is that things are attached to critical theory being, if it were like a train, critical theory would be the engine. Olha, o que a gente tem que entender é que a questão da teoria crítica da raça está encaixada com as outras teorias críticas. Então, se fosse um trem, a gente diria que a teoria crítica é o motor. The other ideologies are like cars on that train. So you have critical race theory, critical feminist theory, critical child theory or critical child studies. You get fat studies, critical anything else that follows. But there are several critical social theories on this train, but it is attached to critical theory, the engine. What word we put in between critical and theory just depends on how we are applying critical theory. E então, por exemplo, as outras teorias críticas, elas são como vagões dentro desse trem. Então, aí dentro nós temos a teoria crítica da raça, nós temos também teoria crítica de estudos infantis, temos também teoria crítica feminista, teoria crítica, literalmente de qualquer coisa que você pode colocar ali entre a palavra teoria e a palavra crítica, são maneiras de aplicar a ideia da teoria crítica, que é o motor dessa locomotiva. Sim, isso é muito importante da gente entender. E aqui no Brasil a gente vive com bastante essa ideia de marxismo bem apegada a todo o movimento acadêmico. Então, você pode também explicar para a gente um pouquinho mais a fundo sobre como que o marxismo está associado à teoria crítica da raça? And Monique, in Brazil, perspectives like Marxism are very related and attached and prominent, really, in academia. So you have said a little bit about this. So would you mind exploring a little bit deeper to us how Marxism is associated to critical race theory? In understanding critical race theory and its connection to Marxism, what's important is to understand who the key players were in critical theory, because again, critical theory comes before critical race theory. Para entender essa associação entre o marxismo e a teoria crítica da raça, nós temos que entender quem que são os grandes nomes, os grandes jogadores nessa questão. Quem foram essas pessoas que fundaram essa ideia da teoria crítica, que vem antes da teoria crítica da raça. In understanding critical theory, we see people like Herbert Marcuse and other participants of critical theory. Olha, e ao entender a questão da teoria crítica, nós vemos outras pessoas como Herbert Marcuse e outras pessoas que são elementos principais como fundadores dessa teoria. In looking at the tenets of critical theory and the shared tenets of Marxism, things like class struggle, oppression and oppressors, looking which ties in closely with class struggle, we see that direct connection in critical race theory in looking at the struggle between races. Olha, então quando a gente avalia algumas questões principais, elementos fundamentais dentro da teoria crítica da raça, nós vemos essa associação com o marxismo, com conceitos compartilhados, como, por exemplo, a ideia de luta de classe, a ideia de opressores e oprimidos, que são todos nomes que são derivados do marxismo e que são importados, então, para a teoria crítica e aplicados para a teoria crítica da raça. Now, understanding how a Marxist principle could get into critical race theory, we have to understand the history. Agora, para entender como é que princípios marxistas foram aplicados em algo como a teoria crítica da raça, a gente tem que entender a história. Herbert Marcuse was one of the founders and first thinkers in critical theory. O Herbert Marcuse foi um dos primeiros
pensadores e fundadores da ideia da teoria crítica. He came to the United States and ended up working with a woman named Angela Davis. Ele veio para os Estados Unidos e começou a trabalhar com uma mulher chamada Angela Davis. Angela Davis was his protege. Angela Davis era a sua aprendiz. Angela Davis had some legal trouble here in the States. She was an avowed communist. And when she had her legal trouble, she actually hired someone named Derek Bell. Ela se envolveu em alguns problemas na justiça aqui nos Estados Unidos, porque ela era uma comunista declarada. E quando ela se envolveu nesses problemas na justiça, ela contratou como advogado o homem chamado David Bell. Derek Bell is the originator of critical legal studies. O Derek Bell é um dos grandes originadores, fundadores da ideia da teoria crítica do direito. Critical legal studies or critical legal theory is a critical theory applied to law. A teoria crítica legal ou teorias críticas legais do direito tem a ver com a ideia da teoria crítica sendo aplicada ao direito, à lei. Derek Bell worked with two women, one named Kimberly Crenshaw and the other one named Mari Matsuda. They were his protégés. Ele ensinou a Kimberly Crenshaw, que foi uma de suas aprendizes nesse movimento. Kimberly Crenshaw is the originator of critical race theory. E a Kimberly Crenshaw foi uma fundadora da teoria crítica da raça. So when we look back through the history, I can trace critical race theory right back to the influence of Herbert Marcuse, who was a Marxist and a part of the Frankfurt School of Critical Theory. E então você vê que quando a gente rastreia através da história, nós podemos ir lá atrás, voltando gerações e gerações, para ver como é que a teoria crítica da raça vem da influência direta de Herbert Marcuse, que foi um marxista declarado e também associado à escola de Frankfurt. So critical race theory is not classical Marxism. Então, a teoria crítica da raça não é marxismo clássico. But it does have a tie back to Marxist thought and Marxist thinkers. Mas ele tem uma conexão de volta, conectada direta com pensamento marxista e pensadores marxistas. Nossa, isso é muito interessante. E como que você acha que toda essa ideologia entrou na igreja? Por que você acha que muitas vezes a igreja abraça esse tipo de ideia? And Monique, in light of all of that, why do you think that sometimes those ideologies are welcomed in the church? I honestly think that most times it's because people really want to do good. Olha, honestamente, eu acredito que na maior parte das vezes elas entram porque as pessoas realmente querem fazer o bem. People want to do justice. As pessoas querem fazer justiça. Unfortunately, many times people within the church look at the culture for their understanding of how to do justice. Mas, infelizmente, muitas das vezes as pessoas na igreja olham para a cultura para poder buscar algum tipo de entendimento de como fazer justiça. When we should be looking to the scriptures to find out how to do justice. Quando, na verdade, a gente deveria estar olhando para as escrituras para poder descobrir como que a gente deve fazer justiça. Com certeza. E, à luz disso, como que a igreja deve lidar de uma forma bíblica com a questão do racismo? And Monique, considering that, how should the church deal with racism in a biblical way? When we are talking about racism within the church, we would handle racism in the church the same way we handle sin in the church. Olha, quando a gente está falando sobre lidar com o racismo dentro da igreja, a gente deve lidar com ele da mesma forma que a gente lida com qualquer pecado dentro da igreja. So I can go to my brother or sister individually and say, hey, do you realize that what you're doing is racist? Então, a gente tem que chegar no nosso irmão ou na nossa irmã
e falar, ei, você percebe que aquilo que você está fazendo é racista? But we must first make sure that when we are wanting to accuse someone of participating in a racist manner, that we have a biblical support for it, that they are participating in slander or in hatred of a specific ethnic group, that they are participating in partiality of an ethnic group. Mas antes de fazer qualquer tipo de acusação de que alguém está sendo racista ou qualquer coisa do tipo, a gente tem que ter fundamentação bíblica para falar o que a gente está querendo dizer. Então, a gente tem que ter alguma evidência de calúnia, difamação, ou então algum tipo de ódio a grupos étnicos específicos, algum tipo de parcialidade para com grupos étnicos específicos. And then if they repent and change their heart attitude, that's awesome. We have helped our brother or sister, make a more righteous shift. E caso eles se arrependam e tenham uma mudança de coração, isso é maravilhoso, porque a gente acabou de colaborar para fazer com que alguém tenha uma transformação no seu coração. But if they refuse to shift, then we bring in witnesses, and if they still don't shift, we take them before the elders of the church. And if they still refuse to shift because they have a hardness of heart, I would say we will put them under church discipline. E o que eu entendo é que mas o problema é assim, se a pessoa não se arrepende, não tem uma mudança de coração, aí primeiro a gente leva diante de testemunhas. Se ela não muda de coração ainda, a gente leva diante do conselho da igreja. Se mesmo assim ela não muda o coração, a gente leva diante da igreja inteira. Se ela não se arrepender, nesse caso, então, a gente precisa, eu diria, de ter algum tipo de disciplina na igreja. Racism is the sin of partiality, and we participate with people who are struggling or, in this sin the same way I would handle someone who is dealing with another sin, from a biblical position first. Então, a gente tem que entender que o racismo deve ser visto como o pecado da parcialidade, e a gente lida com ele como a gente lida com qualquer outro pecado dentro da igreja, primeiramente de acordo com a Bíblia. Com certeza. E à luz disso tudo que a gente conversou hoje, como que você encorajaria um jovem cristão que quer ser ousado em compartilhar a visão bíblica de justiça e bondade no cenário atual que a gente vive? And Monique, for our final question, how would you encourage a young Christian who wants to be bold in sharing the Christian view of justice and goodness in our current scenario? I would first say, make sure that you have a biblical definition of justice, of oppression or marginalization, and a biblical definition of what is good and how God would have us do justice. Olha, o que eu diria é que, primeiro de tudo, busque ter uma definição bíblica do que é justiça. Busque ter um entendimento do que Deus considera justo, do que Deus considera bom. Understand what the scriptures say first about how we as Christ followers are to live out our lives. Entendendo o que a Bíblia e as Escrituras dizem primeiro sobre como viver as nossas vidas. Find community who will support you and who you can support in standing firm. Encontre comunidades, pessoas que vão te apoiar em se levantar e ficar firme na sua fé e vão ser apoiadas por você também. Culture will always call us to bow our knee to something that is not God. A cultura sempre vai querer que nós nos prostremos e nos ajoelhemos diante de algo que não é Deus. Refuse to bow. Se recuse a se prostrar. Stand firm in your faith and on the word of God and know that he is with you. Fique firme na sua fé e na palavra de Deus e saiba que Deus está com você. Our culture needs to see Christians who are truly Christians.
A nossa cultura precisa ver cristãos que são realmente cristãos. Because the Christian faith actually does have a better answer than anything culture will ever offer us. Porque a fé cristã, no fim das contas, tem uma resposta muito melhor do que qualquer uma que a nossa cultura pode nos oferecer. I would also say if you're looking for online support and community, find us at centerforbiblicalunity.com. That's our website, or join our Facebook page and find support and information and an online community that is seeking to do the Lord's will above all. Olha, e eu também diria que se você está buscando uma comunidade online de pessoas e recursos que podem te ajudar a fazer a vontade de Deus e viver essa vontade de maneira bíblica e de maneira correta, eu diria e recomendaria os nossos recursos. Entra no nosso site, centerforbiblicalunity.com, que significa Centro para Unidade Bíblica.com. E pesquisa, entra na nossa página do Facebook também, e você vai encontrar muitos recursos. Com certeza, foi maravilhoso, Monique, tudo que você falou pra gente. Então, muito obrigada por ter estado aqui com a gente hoje. Monique, thank you so much for everything you said. I'll be sure to link down below all the website and the Facebook page. So thank you very, very much for everything you shared with us today. Thank you so much, Rebecca, Raphael. I'm so glad to be here. Thank you for the opportunity. And Raphael, thank you for all of your translation skills. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Rafael. Que alegria poder estar aqui hoje. E muito obrigado pela oportunidade de compartilhar. E obrigado, Rafael, também pela habilidade na tradução. Espero que você tenha gostado de mais um episódio do podcast Fé e Tulipas. Foi uma grande alegria ter tido você aqui nessa conversa que a gente pôde aprender tantas coisas e podemos nos equipar agora mais profundamente na nossa fé para que a gente possa ter uma posição bíblica e cristã diante desses acontecimentos culturais. Então, não esquece de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não estar perdendo nenhuma novidade. E com a graça do nosso Deus, a gente se vê no próximo episódio.